Boa noite. Boa noite a todos aqueles que estão nos escutando por este canal. É de conhecimento de todos, neste domingo e no próximo domingo, nós não teremos as nossas atividades presenciais ali na igreja. Esperamos que muito em breve retornemos ali às nossas atividades, mas por hora esse é o formato que retomamos dos nossos cultos. É um prazer, é um privilégio ter você aqui conosco. Estamos iniciando o nosso culto vespertino. Eu queria convidar você a orar, preparar o seu coração, preparar aí o nosso espírito, a nossa mente, para receber do Senhor a porção que Ele preparou para nós nesse domingo à noite. Curve a sua cabeça aí onde você está, vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor Deus, te agradeço, Pai, porque temos o privilégio de cultuarmos ao Senhor, temos o privilégio de sermos teus filhos. Tu nos resgataste, tu nos remiste, tu nos salvastes e através do sangue de Cristo que nos lavou, hoje nós podemos oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão. Podemos entoar louvores ao Senhor, colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem nos incomodado, buscar no Senhor o auxílio e o refúgio para as nossas vidas. Paizinho, eu te peço que tu fique conosco nesta noite, sê conosco durante este culto e que esse culto, Senhor, seja agradável ao Senhor, que o Senhor se agrade de tudo isso que estamos preparando, que isso é para te adorar, é para te exaltar, é para te engrandecer, é para te glorificar, Pai. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos ler 4 versículos das Escrituras, dando aí início a este momento singular, momento que cultuamos ao nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Eu queria ler, se você tem a possibilidade, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, Isaías, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1 e 2, 5 e 6. Diz assim a palavra do nosso Senhor: E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Versículo 5. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Esse é o nosso Deus, que faz coisas grandiosas, a nossa salvação, e é a Ele que nós devemos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que possuímos e tudo o que não possuímos, vem do Senhor. Ele está no controle de tudo. É o que nós acreditamos, é o que nós confiamos. Amém? Então, com esta palavra, nós daremos seguimento ao nosso culto. Queria reforçar apenas alguns avisos. No próximo domingo, então, nós teremos esse mesmo formato. De manhã teremos a EBD, à noite teremos o culto vespertino. Perdão, não teremos a EBD. Teremos o culto matutino, teremos o culto vespertino. A EBD, na verdade, está suspensa por esses 2 domingos. Eu também queria reforçar o culto de oração. O culto de oração permanece no mesmo formato, às 20 horas, na quarta-feira. Nós disponibilizaremos o link no grupo da igreja. Se você tem essa possibilidade, entre
e usufrua. Nós estamos estudando o livro do profeta Joel com o pastor Maurílio Veloso, lá de Manaus. Nós já passamos aí pelo capítulo 1, iniciamos o capítulo 2, mas temos ainda uma trajetória grande no livro do profeta Joel. Então, se você tem essa possibilidade, venha, participe, se conecte. Além de usufruir desse estudo no livro de Joel, você também tem a possibilidade de orar pelo seu irmão, colocar diante do Senhor o teu pedido de oração, o teu agradecimento. Como é importante o culto de oração nas nossas vidas. E eu conto e eu espero a sua presença lá, tá bom? Então fica aí esses 2 avisos a respeito das atividades do próximo domingo e nosso culto de oração. Queridos, que esse culto seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Se as tristezas te entregares na espera e a escuridão chegar à janela, lembra que a noite vem, mas é momento do teu sono, Deus dará alento. Lembra que a noite vem e a luz virá. Na manhã o sol brilhará, trazendo a esperança e misericórdias mil virá. Na manhã o sol brilhará, trazendo a esperança e misericórdias mil virá, meu Senhor. Se as tribulações na trilha confundirem e lá fora negras nuvens persistirem, lembra que o vento vem e as nuvens passam. Depois do temporal aquecimento, lembra que o vento vem E a luz virá. Na manhã o sol brilhará, trazendo a esperança e misericórdias mil virá. Na manhã o sol brilhará, trazendo a esperança e misericórdias mil virá, meu Senhor, meu Redentor, protetor, minha rocha, meu escudo, minha força, fortaleza, meu Jesus. Sua luz virá. Na manhã o sol brilhará, trazendo a esperança
noite, amados irmãos de Rio Bonito. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês me concedem de estar servindo a Deus, servindo vocês. É uma grande bênção. Infelizmente, o meu desejo, sem dúvida, era estar aí, na igreja, junto com vocês, adorando a Deus. Mas a situação não nos permite. Mas nós, claro, sempre confiando e orando que isso tudo logo vai passar em nome de Jesus. Então, louvado seja Deus pela vida de vocês, tá bom? E eu quero agora orar para nós iniciarmos esse momento onde Deus falará conosco através da sua palavra. Vamos orar. Deus maravilhoso, muito obrigado por estar aqui junto com os irmãos de Rio Bonito, em espírito, adorando ao Senhor e exaltando o teu santo nome. Pai de amor, que nesta noite o Senhor me use como instrumento em tuas mãos para te adorar. Que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos para ser o teu porta-voz, para levar a tua palavra a cada um desses amados irmãos que estão assistindo esse culto, que estão participando desse culto, que estão adorando ao Senhor. Então que a tua palavra, Pai, nessa noite, a mim e a todos eles, que a tua palavra nos ensine e a tua palavra repreenda-nos, corrija-nos e eduque-nos, Pai. Que a tua palavra edifique a tua igreja, reconcilie as ovelhas desgarradas e salve as almas perdidas. Então, Pai, abençoe esse momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ver com vocês hoje à noite sobre o cuidado de Deus. E para isto nós veremos no livro de Ruth, um texto do livro de Ruth. Eu só quero dar um pequeno pano de fundo para você sobre Ruth, ok? Então, Ruth, o livro de Ruth, ele foi escrito mais ou menos na época dos juízes. Existe uma certa dúvida de quem de fato escreveu esse livro, mas alguns defendem a ideia que foi o Samuel, o último juiz desse período dos juízes. Esse livro ele começa destacando que foi o tempo que tanto Noemi quanto o seu esposo Elimeleque, eles viviam nesse tempo da história. Então, Elimeleque e Noemi, eles estavam ali na terra de Israel, eles moravam ali, eram judeus. De repente veio uma grande fome, eles tiveram a ideia de ir com seus filhos, Malom e Quilion, para o outro lado do Rio Jordão, para a terra de Moabe, lá morar, porque lá estava tudo bem, estava fértil a terra. Lá eles viveram por 10 anos, e aí passou, nesse tempo, Malom e Quilion casaram com duas mulheres. Malom casou com Ruth e Quilion casou com Ofra, duas mulheres moabitas daquela região. Passou-se o tempo, morreu Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion. As 3 mulheres, então Noemi, Ruth e Orfa, ficaram viúvas. Aí a Ruth, depois desses 10 anos, tem essa ideia. Vamos voltar para a nossa terra, vou voltar para Israel, porque lá as coisas já estão bem, não existe mais seca, nada disso. E aí ela diz para as suas 2 noras que elas poderiam voltar para suas casas, para suas terras e constituir novos casamentos. A Orfa vai, aceita o conselho de Noemi, mas a Ruth não, ela decide ficar com a sua sogra e ela vem para Jerusalém, para a terra de Jerusalém, para morar junto com a sua sogra. E aí a história se desenrola. No capítulo 3 de Ruth, nós vemos que a Noemi tem uma ideia, ela faz um plano para que Noemi e Ruth se encontrem mais uma vez com Boaz, ali na fazenda de Boaz, e peça para ele ser o resgatador da família. Aí a Ruth vai, tem todo um plano. Boaz promete então no capítulo 3 que ele vai resgatar, ele vai fazer de tudo para se tornar o resgatador da Ruth, da Noemi e de tudo. Então agora chegamos no nosso capítulo 4, e é neste capítulo 4 que nós veremos as 3 etapas de como funciona o cuidado de Deus. E a primeira etapa é o planejamento. Então eu quero que você acompanhe comigo Ruth, capítulo 4, dos versículos de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali.
Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba. Pois o outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sob a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então, nesse momento aqui da história, né, o Boaz, então, depois de se comprometer com a Ruth em se tornar resgatador, ele planeja algo. Ele vai até a porta da cidade, e ali na porta da cidade existe já um ensinamento cultural da época. Era o lugar onde os negócios se faziam, onde os acordos se firmavam. Era na porta da cidade, ali de Jerusalém, a principal porta, onde as pessoas sentavam e negociavam os seus bens, ou faziam acordos, ou vendas, ou compras, onde se resolviam os problemas da cidade. Nós vemos isso em alguns textos do Antigo Testamento. E Boaz, com Boaz não é diferente. Então ele vai para a porta da cidade, ele sabia que esse resgatador, que o texto não diz o nome, iria passar por aquele lugar, ok? E aí ele vai. Então ele fica ali esperando. Quando esse resgatador, que é um parente, que o texto também não diz que parente é, ele passa por ali, ele fala: olha, vem aqui fulano, se assente aqui. Ele pega as pessoas ao redor também, 10 anciãos, quer dizer, 10 homens de sabedoria, 10 homens respeitados na cidade, e chamam eles: ó, por favor, sentem aqui também, para que nós possamos firmar um negócio, fazer um negócio. E aí, lógico, aí Boaz fala para o resgatador: olha, eu quero que você, porque você é o principal resgatador da Noemi, então eu quero que você, se você quer ou não comprar as terras de Elimeleque. A ideia aqui, irmãos, é a seguinte: é que quando Elimeleque e Noemi e seus filhos saem de Jerusalém, quando há fome, vão para Moabe, a ideia é que Elimeleque vende as suas terras para algum parente, para alguém, e vai para outra terra com esse dinheiro. Só que na lei de Israel, lá no Pentateuco, existe a regra dentre os judeus, existe a lei de que a terra de alguém é de alguém sempre. Então alguém da família de Elimeleque poderia comprar novamente essa terra de quem havia comprado anteriormente e dá-la de volta a Noemi e ficar com ela, com essa terra, tomar essa posse, alguém da família. Então esse resgatador, que o texto não diz, é alguém da família. Essa era a lei. Então esse resgatador tinha esse direito de pegar de volta, comprar de volta as terras que foi de Elimeleque e de Noemi. E assim ele fazendo, ele traria de volta para a família as terras que era daquela família. Então por isso que Boaz tem essa ideia. E Boaz também seria esse segundo resgatador, é o segundo na fila. Então ele fala para ele: ó, você quer comprar, você pode comprar, porque a Noemi quer ter essas terras de volta. Ele: ah, ótimo, tá bom, então farei isso. Então eu vou comprar e aí fica as terras para nossa família, fica para Noemi de novo e tudo isso. Ele aceita, só que aí Boaz também fala mais um detalhe. Mas é o seguinte: você não vai comprar só as terras e devolver uma parte para Noemi e ficar com outra parte. Não. Você também tem que casar com a Ruth, a esposa de Malom, porque ela também faz parte da família agora. Então você precisa comprar as terras de volta, mas também se casar com a Ruth, para suscitar uma descendência para Malom. E aqui entra, que também está na lei, a lei do levirato. Quer dizer, esse resgatador deveria se casar com a Ruth,
E o primeiro filho que eles tivessem, esse primeiro filho seria dado nome para ele da família de Malom, seria um descendente de Malom. É como se ele recebesse o sobrenome de Malom, para dar descendência, para que o nome de Malom não se apagasse da história. Essa é a ideia a lei do levirato. E aí quando ele fica sabendo disso, ele fala, não, isso eu não quero. Não, porque isso vai me prejudicar. Por quê? Ele fazendo isso e se casando com a Ruth e nascendo esse filho, as terras que ele for comprar de volta para a família da Ruth, essas terras seriam herança deste filho e não herança dele. Não herança desse resgatador. Por isso que ele fala, então não vai dar certo, porque se eu resgatar a Ruth, ela vai prejudicar a minha. A minha o quê? A minha herança. Então, porque o filho da Ruth, esse primeiro filho é que receberia toda essa herança. Então, em outras palavras, esse resgatador gastaria o dinheiro dele e não ficaria com as terras. Então ele fala, não, então eu não quero. Desta forma eu não quero. Então você pode fazer, Boaz. Você pode resgatar a Ruth. Você viu todo o planejamento? O planejamento de Boaz, ele pegou os princípios da lei, ele pegou o que a lei dizia, se preparou, se organizou, ficou na porta da cidade na hora certa, planejou isso, esperou esse resgatador passar, reuniu homens e fez toda essa conversação, todo esse argumento. Ele se planejou para que as coisas acontecessem. E assim é o cuidado de Deus com a nossa vida. Sem dúvida nenhuma. É planejado. Se você for ver, se nós vemos aqui no texto de Ruth, a Noemi e Ruth começaram o livro, se nós fôssemos ler todo o livro, desamparadas e sozinhas. Agora tem alguém que está cuidando delas. Então Deus planejou toda essa história. E agora elas têm alguém cuidando delas. Esse é o cuidado de Deus. Elas não estavam mais desamparadas. Então eu e você precisamos olhar desta forma. Deus cuida de nós, sempre. E Ele planeja esse cuidado. Eu quero ler para você Efésios capítulo 1, versículos de 3 e 4. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Esse texto diz que Deus tem nos abençoado em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais. E isso tudo foi feito, esse plano foi feito antes da fundação do mundo. Então o plano de Deus para a nossa vida é desde antes da criação, antes de tudo. Ele planejou a nossa história, Ele planejou todos os detalhes. Esse é o cuidado de Deus para as nossas vidas. Então eu e você precisamos descansar nisso. Que o que tem acontecido na nossa vida, se a situação está boa, se a situação está ruim, Deus tem um plano. E esse plano se envolve cuidado. E esse cuidado já está planejado, Ele está cuidando de nós. O que nós precisamos agora é buscar ao Senhor para saber qual o plano dEle. Qual o plano dEle para a nossa vida. Boaz planejou olhando a palavra de Deus, pegando as ordens, as leis da palavra de Deus que ia beneficiar Ruth e Noemi e assim por diante. Então eu e você precisamos buscar ao Senhor na palavra dEle, criar intimidade com esse Deus. Não sabemos como Boaz conversou com Deus e se ele conversou com Deus, mas tudo indica que sim. Parece que ele falou, Senhor, como eu faço isso, como eu posso ajudar a Ruth, como eu posso ser o resgatador da Ruth. Então ele conversa com Deus, essa é a ideia, porque ele era um homem de Deus, nós vemos isso no livro. A Ruth se torna mulher de Deus, a Noemi era uma mulher de Deus, Elimeleque, era um homem de Deus, porque o nome dele já diz, o meu Deus é rei, Elimeleque. Então, eu e você precisamos criar essa busca, criar essa intimidade com Deus para entender os planos dele para a nossa vida e sentir esse cuidado. Saber como ele já planejou toda a nossa história e ver como ele está cuidando nessa história. Porque nosso Deus cuida de nós, por mais que a nossa situação possa estar difícil no momento. Mas tem a segunda etapa,
do como funciona o cuidado de Deus. E essa segunda etapa é a provisão. Acompanhe dos versículos 7 aos versículos 10. Este era outrora o costume em Israel. Quando os resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quelion e a Malom. E também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos. E da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunhas. Então agora, esse fulano, né, como o texto diz, ele fala: não quero, então você realmente faça isso. Eu não quero resgatar a Ruth, eu quero que você compre. E aí ele tira o calçado. Ele faz isso aqui. Ele tira o calçado. Ele pega o calçado dele e dá para Boaz, essa é a ideia. Aqui existe outro costume que o historiador que escreveu aqui, né, esse escritor do livro de Ruth, ele faz. Ele relata qual era o costume da época, qual era a tradição. Então nos negócios, quando se firmava um negócio, a pessoa tirava o seu sapato e dava a outra pessoa, ao comprador, no caso aqui, por exemplo, da terra. Por quê? Qual era o simbolismo aqui? O simbolismo aqui é que o dono daquele sapato jamais poderia de novo pisar na terra que ele vendeu. A ideia é que aquela terra que ele vendeu não pertencia mais a ele. Essa é a ideia. Okay? Esse é o ensinamento aqui. E outro detalhe também seria aquela ideia que se caso o que vendeu não cumprisse com a sua palavra, aquele que comprou poderia pegar o sapato dele e falar assim: o dono desse sapato não cumpre com a sua palavra. Ele desfez o negócio, qualquer coisa parecida. Então existe esse simbolismo, quer dizer que o dono daquele sapato ia ser envergonhado, ia ser chamado na cidade de o descalçado, porque não cumpre com a sua palavra, com os seus negócios. Esse era o símbolo. E aí, lógico, realmente Boaz faz isso e ele agora pega as testemunhas e fala: olha, todo mundo aqui é testemunhas de que eu estou comprando da mão de Noemi tudo que pertenceu a Elimeleque, Quelion, Malom, tudo isso. Então ele fala isso agora, toda a herança que era deles agora é minha, e eu tomo também Ruth como a minha esposa para suscitar um nome para o Malom. Então Boaz ele faz tudo isso, ele faz o que é necessário, ele faz o negócio, ele prepara o negócio e ele faz o negócio. Você parou para reparar o quanto a Ruth, quando nós vemos lá no capítulo 1, a Ruth e a Noemi, elas começam esse livro sem terra, pobres, viúvas, mas agora, no capítulo 4, elas começam no capítulo 1 desta forma, no capítulo 4, elas estão tendo de volta a sua terra, as suas posses, e a Ruth se casará novamente. Então começa de uma forma desamparada e está terminando a história de uma forma provida. Essa é a provisão de Deus. Boaz está sendo esse provedor para essas duas mulheres. E quando você e eu vemos o capítulo 2 e o 3, nós vemos que Deus dirige os passos, lembra do planejamento? Deus dirige os passos da Ruth para ir até a fazenda, sem ela saber a fazenda de Boaz. E Boaz já começa a ser esse provedor para Ruth, dando ali do alimento, das espigas, do milho, de tudo isso que tinha ali na plantação dele. Ele cuida dele, alimenta ela, ela leva para casa porque ele deu muito mantimento para Noemi. Então Boaz está provendo tudo que a Ruth precisa e que a Noemi precisa. E agora ele faz esse plano e agora ele fala: eu vou comprar as terras de volta, eu vou resgatar, eu vou redimir as terras de novo de Elimeleque e vai ser minha e porque a Ruth, ele vai cuidar da Noemi e vai ser da Ruth também, porque agora ela vai se tornar a minha esposa. Então ele está provendo tudo.
É assim que o cuidado de Deus funciona com a nossa vida. Ele provê tudo que nós precisamos. Ele planeja tudo, mas ele vai provendo no meio do caminho. Nada nos falta. Ele vai cuidando de cada detalhe. Então olha esse versículo que diz agora em Mateus capítulo 19, o versículo 29. Mateus 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Meus amados, se eu e você somos os filhos de Deus, se já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos ver esse versículo. Nós já deixamos tudo para servir ao Senhor? Nós realmente nos entregamos por inteiro ao Senhor? Então aqui existe a promessa, se nós deixamos tudo, deixamos a nossa vida, estamos servindo a Deus, nós negamos toda a nossa vida, estamos seguindo a Jesus, nós receberemos muitas vezes mais nesta vida e na vida eterna, na vida futura. Olha que bênção, é promessa de Deus. Então Deus está planejando todo o nosso caminhar, e Ele planejou todo o nosso caminhar antes da fundação do mundo, e Ele fala, eu vou prover tudo o que vocês precisam no meio dessa caminhada. Vocês vão receber muitas vezes mais. Então confiemos nesse Deus, peçamos a Ele o que é necessário, acreditemos que Ele vai prover as nossas necessidades. E claro, agradeçamos a Ele por tudo que Ele tem nos dado e ainda dará. Então eu e você devemos olhar para a nossa vida e falar, Senhor, muito obrigado por isto, por aquilo. Meu amado, eu não sei se você tem esse costume, então se não tem, eu te aconselho, eu te exorto a ter. Nas suas orações, pratique a gratidão. Sim. Pare, quando você começar a orar, pare para pensar em algum momento e se possível no começo da oração, Senhor, o Senhor me deu isso, Senhor, mas o Senhor me deu aquilo, é verdade, Senhor, o Senhor me deu aquilo outro também, Senhor, hoje o Senhor me deu isso, obrigado porque o Senhor já me deu isso, Senhor, obrigado porque há um ano atrás o Senhor me deu isso também. Comece a lembrar, comece a buscar na sua mente tudo aquilo que Deus já te proveu. E eu e você vamos ver que Deus não nos deixa faltar nada. Ele supre todas as nossas necessidades. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então continue acreditando nele, continue confiando nele, continue buscando ele, pedindo a ele, mas agradecendo a ele. Então não sei se você está aí desesperado ou não. Eu não sei se você está preocupado demais com a vida, mas lembre disso. Se você é um servo de Deus, Ele cuida de você. Ele te ama e Ele vai prover as suas, as minhas, as nossas necessidades. Mas eu quero falar para você que talvez está me ouvindo agora. E Jesus não é o Senhor da sua vida. Você nunca tomou a decisão de deixar tudo, nessa forma simbólica de falar, e aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Não é? Então é para você que eu quero falar o seguinte. Sabe, Deus planejou também o cuidado dele para a sua vida, sabia? Sim. Eu vou ler um versículo para você em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e o 9, que diz assim, Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo que para ele não se envergonhar de Jesus, do testemunho de Jesus e do testemunho do próprio apóstolo Paulo, porque a salvação, e aí ele vai falar sobre isso, o evangelho, que é as boas novas de salvação, ela foi dada, ela foi feita, ela foi planejada por Deus, sim. Porque ele fala aqui no texto que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. E esse chamado de Deus, quer dizer, essa salvação que ele nos deu,
Não foi por nossas obras, como diz o texto. Não é segundo as nossas obras, mas foi pela determinação e graça, quer dizer, foi feito pelo amor de Deus, mas pelo plano de Deus. Ele determinou, ele planejou que a salvação existisse em Cristo Jesus. E sabe qual que é o plano de Deus? Que Jesus morresse na cruz para pagar os nossos pecados. Sim, esse foi o plano de Deus. E aí o texto termina que foi antes dos tempos eternos. Lembra? Deus planejou antes que tudo existisse, que Jesus viria morrer na cruz para pagar os meus e os seus pecados. Esse é o plano de Deus para a sua vida, se você não acredita em Jesus ainda como Salvador da sua vida. Mas você fala assim, então qual que é a provisão nessa história? Ele planejou isso, mas qual que é a provisão para mim que não sou salvo em Jesus? Como Ele tem me provido, sabe? Ele tem te provido de muitas coisas. Ele te provê do seu trabalho, da sua saúde, da comida que está no seu prato todos os dias. Ele te provê com a chuva, com o sol, com a plantação. Ele te provê da mesma forma que Ele provê a todos. Ele provê você. Mas eu vou te mostrar a principal provisão que Ele deu para você. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 diz assim, ó, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe o que quer dizer isso? Aqui é o texto que Deus está dando a ordem para Adão não comer do fruto proibido. Porque no dia que eles comerem, certamente morrerás. Adão come, você sabe dessa história. Adão desobedece a Deus. E aí ele vai morrer. Essa é a ideia. Então essa ordem perdura até hoje. Quem desobedece a Deus tem que morrer. Aquela pessoa que desagrada a Deus tem que morrer. E você sabe que eu e você pecamos. Todos nós pecamos. Todos nós desobedecemos a Deus. Então como resgatar essa situação? Sabe o que acontece? Porque nessa situação o único resgate é a morte. É o que o texto diz. Se você me desobedecer nessa situação, a única forma de resgatar é a morte. E olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então qual que é o preço da morte? Qual que é o preço do pecado? A morte. Então como se resgata? Morrendo. Como se resgata dessa situação que vivemos que é o pecado? Morrendo. E aí eu vou falar outro versículo para você, Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu... Redenção, a ideia de redenção é de resgatar, é o redimir. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Então sabe o que aconteceu? Quando Jesus morre na cruz, por mim e por você, e derrama o sangue dele, ele está nos comprando, ele está sendo esse resgatador do texto de Ruth. Ele está sendo esse que vai comprar os nossos pecados lá na cruz. É isso aí. É assim que Deus está nos provendo. Ele nos proveu um resgatador, como proveu para Ruth um resgatador que era Boaz. Ele está provendo para mim e para você um resgatador, Jesus Cristo. Então sabe o que você deve fazer, como eu já fiz e muitos que estão nos vendo? Hebreus 12, versículo 2, que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quer dizer, o autor é aquele que planejou, é aquele que faz, ele provê, consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que é vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Está lá hoje no céu, à destra do trono de Deus. É isso que você tem que fazer, olhar para Jesus Cristo nessa noite, agora. Olhe para Ele, olhe para os céus e fala, Senhor Jesus, o Senhor está aí assentado à direita de Deus. Versículo de João, capítulo 15, versículo 13 diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, Ele deu a vida por amor a você. Mas temos a terceira etapa do como funciona o cuidar de Deus. E essa terceira etapa é o resultado. Versículos de 11 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Todo o povo que estava... de 11 a 22. Todo o povo que estava à porta, os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa
como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito e não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. O resultado: Deus planeja, Deus provê, Deus dá o resultado. Então, depois do negócio feito, o Boaz então vai, antecipei a ideia. Então, com o negócio feito, os anciãos agora, na nossa linguagem, assinam o contrato. Eles falam: somos testemunhas de que realmente agora a Ruth é a esposa de Boaz e que agora as terras que eram de Elimeleque e seus filhos serão de Boaz também, e de Noemi, e ele vai resgatar a Ruth e vai cuidar da Noemi. Então, os anciãos ali comprovam, afirmam que o negócio foi feito, que Boaz é o resgatador de Ruth, Noemi e de toda a herança. E eles agora, os anciãos ali, eles abençoam a situação, sim. Eles falam para que que a casa de Boaz seja que nem a casa de Raquel e Lia, como a casa de Pérez, quer dizer, casas abençoadas, porque Raquel e Lia são as duas esposas de Jacó, e de Jacó, dessas duas mulheres, descende as 12 tribos de Israel. Então eles estão lembrando dessa ideia do Pentateuco, da lei, novamente a lei sendo trazida, né, sendo mostrada. E eles falam que a casa de Boaz e Ruth seja abençoada como a casa de Jacó foi. Que a casa de Boaz e Ruth sejam abençoadas como a casa de Pérez. Pérez é o filho, né, é o filho de Judá, o filho de Jacó, que tem tem esse filho Pérez por Tamar, que era a sua nora, se você conhece um pouquinho a história. E também a ideia de Pérez é que Pérez também era filho de Levirato, porque a Tamar, como nora, se engravida de Judá para suscitar, né, descendência ao seu esposo. E aí não só eles, mas também o que acontece é que a Ruth realmente vai, Boaz se casam, eles têm a sua vida normal de casamento e ela fica grávida, e aí ela nasce o filho. E aí agora as pessoas, as mulheres abençoam também a Noemi, abençoam esse menino e falam que bendito, quer dizer, abençoados serão o lar também agora, porque agora a Ruth tem alguém para cuidar, tem alguém que é o seu neto, que está levando o nome de Malom, seu filho, e esse neto, o nome Obed, significa o que serve, vai servir de consolo para Ruth na sua vida. E aí as mulheres também abençoam a vida de Noemi, de Obed, de todos. E aí o escritor de Ruth termina declarando uma genealogia. Então Noemi e Ruth, lá no capítulo 1, elas começam sem esperança, sem nenhuma segurança de futuro, mas agora chega no capítulo 4, estavam supridas de tudo e recebendo a bênçãos para o futuro. Os anciãos abençoam Ruth e Boaz e Noemi, e para que as casas deles sejam prósperas. As mulheres abençoam quando nasce Obed, para que a casa deles sejam prósperas. E realmente acontece, porque quando o autor coloca aqui, né, a descendência, vai até Davi. Então Deus deu o resultado. Ele planejou tudo. E vou ver com você o planejamento. Olha, primeiro existe lá uma fome gigantesca em Israel, que tem que tirar Ruth e Elimeleque e seus filhos para outra terra.
Eles vão para lá, se casam, vivem 10 anos, morrem os homens, e aí Ruth e Noemi voltam para Israel. E aqui, por acaso, na nossa linguagem, ela encontra Boaz e tem todo esse acontecimento e se casa com Boaz. Você vê o que Deus leva eles para cá e leva eles para lá, tudo para quê? Para que um dia... Quer dizer, a Ruth nem conhecia os judeus, nem conhecia o Deus de Israel, mas vem uma família de Israel morar lá na terra deles, se conhece, se casa. Então, Deus prepara que aconteça isso, Deus prepara a fome, tudo isso, a seca, traz a Ruth para Israel, ela encontra Boaz lá no futuro da história dela, e ela se casa com esse homem, a Ruth é provida por desse homem, a Noemi é provida, Deus proveu tudo e está dando resultados. As mulheres abençoam e falam que aquele menino será abençoado. Deus planejou tudo. Deus proveu tudo o que elas precisavam e dá um resultado maravilhoso. Através desse filho de Ruth e Boaz, ela se torna, se faz parte da descendência de Davi, o rei Davi. O futuro que Deus foi preparando pensando no livro aqui de Ruth, desde a época ali da fome, da seca. Deus está preparando todos os detalhes até chegar o dia que o rei Davi reinaria em Israel, o grande rei Davi. Deus planejou tudo. Deus proveu tudo para que isso acontecesse. Já parou para pensar qual será o futuro da nossa descendência? Porque o futuro do filho de Boaz e Ruth é ele casar e ter filhos e assim por diante, e ter filhos até que chegasse a ser Davi. A Ruth e o Boaz é o bisavô e a bisavó de Davi, o rei Davi. Que futuro maravilhoso. E eu e você? Quem será os nossos bisnetos? Quem será para você, solteiros aí, jovens solteiros? Quem será a Ruth da sua vida? Quem será o Boaz da sua vida? Jovens solteiros, ouçam isso. Busque Deus. Entenda os planos de Deus para a sua vida. E espere Deus dar para você, jovem homem, a Ruth abençoada que Ele tem para você. E você, mulher solteira, espere Deus dar para você o Boaz para a sua vida. O Boaz que vai ser o resgatador, a bênção da sua vida. É assim, para que a sua descendência também seja abençoada. Os seus resultados sejam abençoados. Qual que é o futuro que Deus tem para os nossos filhos, para nós que somos casados? O resultado é esse, se nós descansarmos nesse Deus e confiar no nosso Deus, o futuro será maravilhoso. Olha o que diz esse texto em Romanos 6, 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o resultado final de tudo. A gente vai viver todos os dias planejados por Deus para nossas vidas e um dia nós vamos para o céu, assim que morrermos. E Ele vai continuar dando. Lembra daquele versículo? Que Ele vai nos dar muito mais nessa terra e no porvir. Porvir é esse, a vida eterna. Viver eternamente com Deus. Eternamente com Deus. Nós temos que louvar esse Deus maravilhoso, acreditar, confiar, buscar, pedir, saber os planos dEle, ver a provisão dEle e confiar e receber e esperar os resultados que Ele vai dar para a minha vida e para a sua. E se você está aí e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu já te mostrei. Deus proveu o resgatador para você, Jesus Cristo. Sim. Se você o aceitar como Salvador da sua vida, se você acreditar que Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados, todos os seus pecados, Ele vai te comprar, Ele vai te resgatar e Ele vai dar um futuro maravilhoso para você. Ele vai te abençoar nessa vida, Ele vai te abençoar cada dia mais, suprir as suas necessidades. Você vai começar a ver o quanto Ele já tem te abençoado e o quanto Ele vai te abençoar mais ainda. E ainda você vai ter uma segurança, a vida eterna. E sabe qual é o resultado final para a sua vida, se você assim quiser, como é para mim e para todos aqui?
Vou ler para você Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse é o resultado final. A ideia aqui é que eu e você, se você aceitar Jesus, eu e você, estaremos nesse momento da história, lá no futuro. Porque somos de nações, tribos, povos e línguas. Estaremos com essas vestiduras brancas, quer dizer, sabe o que? Sem pecado, é o símbolo de sem pecado. E nós clamaremos ao nosso Deus, que se assenta no trono, e a Jesus, que está sentado à destra de Deus hoje, pertence a salvação. Acredite que a salvação pertence a Jesus, porque Ele planejou, Ele morreu na cruz para prover você. Agora basta você o aceitar para Ele te dar a vida eterna, que é o resultado. O resultado. Meus amados irmãos, o cuidado de Deus é esse para nossas vidas. Como é bom saber disso, adorar e louvar esse Deus. Então louvado seja o nosso Deus por isso. Que Deus, nesta noite, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a orar comigo, orar por essa semana, sabendo que o Senhor cuida de nós, é isso que a gente tem aprendido ouvindo nas pregações, na palavra do Senhor. Oramos também pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelos nossos idosos. Também oramos aí pelas crianças que perderam seus pais e pelas viúvas também. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós em todas as situações. Te pedimos, Pai querido, que nesse recordo dessa semana, que possivelmente pode ser a última de lockdown, que o Senhor esteja nos abençoando, que possamos passar por essa semana de dificuldades e sabendo que o Senhor está provendo para nós todas as necessidades que nós temos, o Senhor tem nos suprido. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Faça com que essas palavras cheguem também aos que estão desanimados, desacreditados, que eles possam buscar o Senhor e encontrar o Senhor, pois o Senhor é bom, um Deus presente e é um Deus cuidador e provedor. Pai querido, nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.